Boa noite aos brasileiros e aos portugueses. Começamos. Boa noite aos brasileiros e aos portugueses. Eu estou repetindo porque eu não sei se eu já entrei ao vivo ou não, então eu estou meio perdida aqui. Mas para não parecer que eu fui mal educada, eu prefiro repetir boa noite duas vezes do que parecer mal educada. Começamos mais um Desconversas essa semana. Doutora Silvia me cobrando meu batom vermelho. Doutora Silvia, meu estoque de batom vermelho acabou, preciso repor. Para a próxima semana eu volto com meu batom vermelho. Mas isso tudo já para começar a brincadeira, dizendo: conhece-te a ti mesmo? Né? É a pergunta que foi lançada essa semana para o Desconversa. Nós falamos dias atrás, logo no início do ano, sobre a questão dos recomeços. Depois tratamos da questão da violência doméstica por conta do triste episódio aí com a Julieta, e aí nós achamos por bem abrir um espaço para trazer essa discussão e até fazer uma. A doutora Silvia até fez uma terapia comigo, com a Silvia Machado, ao vivo. E a semana passada nós falamos sobre escolhas e arrependimentos, né? E hoje esse tema do Conhece-te a ti mesmo, ele está muito vinculado a essa sequência toda, porque essa definição de nós está muito vinculado principalmente às escolhas que nós fazemos e às oportunidades de recomeço que nós nos damos. Então, doutora Silvia, eu vou colocar essa pergunta para você. Conhece-te a ti mesmo? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Soira. Bem, que grande introdução. Sim, essa pergunta acho que é muito difícil de respondermos. Eu acredito que me conheço muito melhor cada vez, cada dia que passa, cada vez melhor, não só porque o tempo vai passando e eu já estive em mais situações. E acho que nós só nos vamos conhecendo melhor consoante as situações que nós passamos na vida, porque nós podemos ter uma ideia de como reagiríamos em determinada situação, mas acabamos às vezes por nos surpreender e perceber que se calhar até algumas coisas que nós criticávamos nos outros, quando nos acontecem a nós, nós também reagimos de uma forma que não pensávamos que iríamos reagir. E, portanto, quanto mais tempo passa, e não só o tempo, como venho dizendo aqui, porque o tempo em si mesmo não vale muito, mas sim aquilo que acontece durante esse tempo, mas principalmente pelas experiências que venho tendo ao longo da vida, umas melhores do que outras, umas, como se costuma dizer, para nos darem alguma alegria, outras para nos darem aprendizagem. Penso que me vou conhecendo melhor. Acho que nunca nos conhecemos na totalidade, até porque nós não sabemos como é que vamos ser, por exemplo, quando formos idosas, não é? Estamos a caminhar para lá, mas ainda não sabemos e, portanto, existirão sempre algumas situações desconhecidas para nós, mas penso que também parte de nós, porque imagina alguém que tem exatamente a minha idade pode-se conhecer menos bem do que eu, porque depende daquilo que nós queremos e do trabalho pessoal que nós fazemos, do nosso autodesenvolvimento, não é? Do nosso autoconhecimento, e são essas as questões que hoje queremos trazer e conversar sobre elas, porque é mesmo muito importante. Claro que é importante olharmos à nossa volta e percebermos quem são as pessoas que de alguma forma nos influenciam, mas também e sobretudo é importante olharmos para nós próprios e percebermos qual é a responsabilidade que nós temos em tudo aquilo que nos acontece. Soira. Bom, se você me perguntasse, eu diria que eu estou no processo, não é? E por que eu te digo isso? Porque um dia desses eu fui refletir sobre o que é essa palavra eu sou, essa conjugação verbal, né? Eu sou, né? E aí eu cheguei à conclusão de que acho que só tem uma pessoa que pode dizer isso, porque inclusive o nome dele, que é Deus, que ele não vai mudar. Agora, quando nós começamos a tentar nos colocar uma definição, você fala, eu sou feliz. Então, ok, você pode ter uma essência feliz, mas não significa que você vai conseguir se manter feliz o tempo inteiro. Eu sou irado, por exemplo, mas não significa que você vai ser irado o tempo inteiro. Então, essa definição de eu sou
dentro desse nosso processo de evolução constante, porque eu penso que esse é o nosso propósito aqui, evoluirmos, né? Principalmente para aprimorando as nossas escolhas e os nossos recomeços, eu acho difícil caracterizar essa situação do eu sou, nós enquanto seres humanos. E aí, pensando nessa questão das escolhas, você fez 3 perguntas, ao longo desses dias, trazendo essa situação de quem a pessoa do que a pessoa conhece de si mesmo e de situações em que isso pode ser colocado à prova. Então, uma dessas situações que você colocou é assim: consegues rejeitar tudo aquilo que não te acrescenta? E aí também eu coloco um outro gancho nessa pergunta que você coloca, porque nós temos uma situação, pode ser que eu acredite que algo me acrescente, quando na verdade, se eu parar para analisar, e aí volta no ponto que nós insistentemente temos colocado, né, que é a questão da reflexão, se eu parar para avaliar causa e efeito, né, eu vou verificar que talvez, essa situação, essa pessoa, enfim, não tem me acrescentado muita coisa. Então, Silvia, como é que a gente consegue rejeitar isso que não nos acrescenta? E como é que nós conseguimos identificar aquilo que falsamente nos acrescenta? Bom, tem várias questões, não é? Que tu abordaste. Agora, como é que nós conseguimos dizer não? Que no fundo era isso que eu queria questionar, para nos perguntarmos a nós próprios se conseguimos dizer não. É uma das queixas que mais frequentemente as pessoas fazem sobre elas próprias, a dificuldade que têm em dizer não. E grande parte das vezes tem a ver com o medo de desagradar, não é? Medo de que alguém não queira continuar na relação que tem consigo, seja ela de amizade ou outra, a partir do momento que seja contrariada, não é? Nós, no fundo, percebemos que temos uma função na vida da outra pessoa, somos funcionais, aquela pessoa precisa de nós, daí nos pedir alguma coisa, e no fundo, ainda que seja inconscientemente, nós percebemos que essa relação só se mantém dessa forma e que se nós dissermos que não, se nós impedirmos que essa dependência continue, talvez a outra pessoa já não queira estar connosco. Portanto, no fundo, é uma falta de fé nessa relação, não é? Porque se nós pensarmos que a partir do momento que nós dissermos que não a alguém, essa pessoa já vai deixar de estar connosco, então obviamente que ela não está connosco pela pessoa que nós somos, mas sim por aquilo que nós lhe proporcionamos. E isto é óbvio, mas claro que como é que nós lá chegamos? Antes de mais, é importante também perceber que aquilo que nós hoje achamos que já não serve para nós, que não é bom para nós, e até conseguimos perceber, olhando para trás, que nunca foi, talvez no momento em que estamos a viver não tenhamos essa capacidade de o ver. Por outro lado, talvez naquele momento até tenha valido a pena, não é? Naquele momento, com a maturidade que tínhamos na altura e com aquilo que necessitávamos na altura, se calhar para nós era o bastante. O que acontece é que nós vamos alterando, nós vamos nos modificando, vamos crescendo, esperamos nós, e portanto, quando isso acontece e quando nós conseguimos ter uma perspectiva sobre aquilo que nós somos e aquilo que queremos para nós, por vezes apercebemos que efetivamente as escolhas que nós fizemos até então já não são válidas, deixaram de fazer sentido. Isso só acontece e nós só conseguimos fazê-lo, como tu perguntaste, como é que nós percebemos que realmente já não queremos aquilo para nós e que não estamos a conseguir dizer que não. Quando existe sempre um conflito interno, não existem respostas erradas a partir do momento que a nossa emoção está de acordo com a nossa razão. Nós até podemos estar a fazer uma coisa mais ou menos disparatada aos olhos de alguém, mas se isso não nos provocar sofrimento, quem são as outras pessoas para dizer que nós estamos a fazer mal a partir do momento que nós não as estivermos a prejudicar?
Quando é que começa a ser um problema? Quando nós próprios, às vezes sem percebermos muito bem a origem, mas percebemos que estamos desconfortáveis, que, por exemplo, sempre que estamos na presença de alguém, sentimos mais humilhados, sentimos que somos inferiores à outra pessoa, que temos que sempre arranjar uma desculpa para fazermos a nossa vida, ou por exemplo para dizer que não, porque não podemos simplesmente dizer não, eu tenho coisas para fazer, não vou poder deixar de fazer as minhas coisas para ir fazer as tuas, por exemplo, e sempre que nós não podemos ser nós próprios numa relação, então isso é um sinal. Agora, claro que não basta ser um sinal, temos mesmo que saber identificar os sinais. Se os sinais estiverem lá todos, mas nós não os soubermos olhar, não é? Não conseguirmos identificá-los como alarmes, como perigos para o nosso conforto, para a nossa estabilidade emocional, para a nossa saúde mental, nós vamos continuar a estar em situações que podem passar a ser perigosas para nós, porque se estivermos a falar de relações em que nós não conseguimos dizer que não, estamos de certeza a falar de relações desequilibradas, em que existe um que pede mais e o outro que dá mais, e portanto isto mais tarde ou mais cedo obviamente vai haver uma cobrança, não é? Porque há sempre uma parte que vai dando, mas sempre na esperança de ter o seu retorno. Quando isso não acontece e quando essa pessoa se apercebe que o tempo está a passar e que perdeu muito tempo da sua vida, muita da sua energia, deixou de fazer as suas próprias coisas, deixou a sua vida para trás em prol de alguém que se revelou ingrato ou que não reconhece o seu valor, essa própria pessoa não só se revolta com o amigo ou o companheiro, mas também se sente frustrada com ela própria porque fez um mau investimento emocional, não é, Sara? Bom, de certa forma, você já antecipou a resposta, inclusive, da segunda pergunta, como é. Eu vou colocar como sabe se estás no sítio, né? Sítio em Portugal, lugar aqui no Brasil certo, ou qual o momento que você deve se afastar. Eu acho que você já deu uma, um spoiler disso, ou praticamente já respondeu tudo. Então, eu quero aproveitar e colocar uma situação, porque eu acho que sempre que você. Eu gosto muito de exemplificar porque isso fica mais fácil para as pessoas visualizarem, né. E você falou uma coisa que, por exemplo, quando você está com uma pessoa que faz com que você se sinta menos. Às vezes, não necessariamente a pessoa ela faz algo para que você se sinta menos. Às vezes, você tem um problema tão sério de baixa autoestima, que o fato do outro ter autoestima é algo que faz com que você se sinta menos, né. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos numa sociedade, por exemplo, e aí volta na questão da culpa que nós colocamos semana passada, que tende a culpabilizar o outro por uma coisa que é sua. Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, da minha equipe, por exemplo, que ninguém tem que se diminuir, ou amigos, enfim, ninguém tem que se diminuir para caber no mundo do outro. Se o fato de eu ser uma pessoa que eu tenho as minhas conquistas e as minhas conquistas incomoda você, você tem duas situações. Ou aceitar quem você é e você está feliz com isso, ou você olhar e falar assim, tá, eu também quero ter as minhas conquistas. Qual vai ser o meu caminho? E aí isso é uma coisa positiva. Por que, que eu estou colocando isso dentro dessa questão do conhecer a ti mesmo? Eu tenho uma amiga, né, de infância, e eu vou citar uma situação pontual, tá? Tiveram várias outras, mas eu acho que essa foi assim, tipo, o cerne. E eu sempre fui, né, como a Leonor, né, Silvia, há 11 anos, um mulherão, encorpada e tal. E essa minha amiga sempre foi pequenininha, minhonzinha, magrinha, enfim. E nós estávamos olhando uma dessas revistas de adolescente na época e já escolhendo os modelos de roupa que nós íamos fazer para o Natal. E eu escolhi na época um vestido e tal, falei: "Vou mandar fazer esse vestido, se eu não conseguir para o Natal, pelo menos para o Ano Novo". E qual não foi a minha surpresa, nós tínhamos um ritual, então nós passávamos o Natal ali até meia-noite e meia, 15 para uma, com as nossas famílias. A partir dali, nós íamos passando uma na casa da outra,
para juntar a turma toda no final da noite na casa de alguém. E eu passei na casa dela, e a mãe dela sempre protegendo as besteiras que a filha fazia. Não, falou: "Não, ela não vai sair", tá falando: "Como ela não vai sair?". Falei: "A primeira pessoa que a gente passa é na casa dela, e aí ela não vai sair?". Falei: "Não, não vai". Aí eu achei estranho, eu fui para minha casa, aí a minha outra amiga chegou, falei: "Bom, vamos ver se a pessoa vai querer sair". Quando eu cheguei na casa dela, ela estava na porta e ela não tinha me visto. E ela estava exatamente com o meu modelo de vestido. Aí eu fiquei super brava, né, eu falei: "Nossa", falei: "Mas por que que você colocou esse vestido?". Eu não fiquei brava por ela ter feito o vestido, mas ela deixou muito claro que ela tinha inveja de mim. Só que ao invés de falar: "Eu vou cortar amizade e tal", enfim, eu falei para ela: "Olha, sabe o que eu acho que você precisa fazer? Você precisa começar a enxergar qual é o seu estilo. Isso é uma roupa para uma mulher que tem um perfil como eu, né, eu sou uma mulher encorpada, ficou ridículo em você". Eu falei: "Você me desculpa a sinceridade, mas não ficou bem em você, porque não é o seu estilo". Eu falei: "Então nós vamos fazer um propósito para o próximo ano. Nós vamos descobrir qual é o seu estilo". E de fato, Silvia, a gente ficou um tempo trabalhando dentro de estilos que ficariam bons para ela. E ela conseguiu se enquadrar e ela se descobriu ali. Então ela criou um estilo dela que não tinha um lugar onde ela não fosse, que as pessoas não elogiavam o estilo que ela acabou descobrindo para si mesma. Então, isso parece uma coisa pequena, né, uma coisa de adolescente e tal, mas na verdade, o que eu tentei fazer com essa minha amiga é forçar nela um processo de conhecer a si próprio, porque ela estava querendo coisas da minha vida que não iam caber na vida dela. Por quê? Porque ela tinha um outro estilo. Então, quando você fala, Silvia, dessa questão de que o outro faz com que você não se sinta bem, às vezes o problema não é o outro que não está fazendo com que você se sinta bem, é você mesmo que não está bem consigo. Então, o outro acaba virando a chave, acaba sendo, sabe, por isso que tem essas coisas de inveja, de tentar roubar o brilho do outro, enfim, porque a pessoa começa a olhar para o outro ao invés de olhar para si mesmo e descobrir em si as suas próprias qualidades. E como aconteceu com essa minha amiga, quando ela olhou para si, ela enxergou as suas próprias qualidades, ela desenvolveu um estilo que ninguém mais conseguia copiar, porque só ficava bem nela. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa questão, porque eu ouço muito essa coisa, né, de: "Ai, alguém tem", não, às vezes as pessoas estão só vivendo a vida delas, são felizes com as escolhas dela, mas isso agride alguém que não está buscando esse autoconhecimento, conhecer a si próprio e buscar essas ferramentas. E só também para colocar a minha posição sobre esses lugares dos sítios, né, onde você não deve estar, porque você já antecipou, tem uma frase que eu não lembro se é da Nina Simone ou se é da Frida Kahlo, mas ela fala assim, né, quando o amor esfriar, levante-se da mesa e vá embora, né. Então, eu vejo muito dessa forma. E também, de uma conversa que eu tive com uma amiga algumas semanas atrás, ela me perguntou: "Como é que a gente sabe quais são os ambientes onde nós não devemos estar?". Eu falei para ela: "Você só tem que observar como é que você entra e como é que você sai. Se você entrou bem e saiu mal, você pode ter certeza que aquele lugar, aquela pessoa não é para você e tudo bem. Isso não é um julgamento, tá? É só uma constatação". Isso que as pessoas precisam começar a entender. Não é porque a pessoa ela não tem a mesma forma de enxergar o mundo, que ela é uma pessoa inadequada, enfim, ela tem as questões delas, a forma de enxergar, ela vai encontrar alguém que, por exemplo, acredita que semear o mal é um bom caminho, e tudo bem, nós não temos que entrar nessas formas de julgamento também. Agora, óbvio que existem os fatos e contra fatos não há argumentos. Certo, doutora Silvia? Certíssimo. Isto, digamos que é quase uma junção, não é? Daquilo que as outras pessoas são com aquilo que nós somos naquele preciso momento. E as pessoas têm um impacto em nós consoante também aquilo que nós estamos a viver a determinada altura. E quando eu digo que alguém não nos faz bem ou que nos faz sentir menos ou humilhados, obviamente que tem a ver connosco. Agora, o que é facto é que
isso é importante de observar, é importante que nós percebamos se nós nos sentimos bem naquele ambiente ou não. E efetivamente o problema pode ser nosso, não é? Alguém pode estar a fazer uma brincadeira comigo e se eu estiver muito bem, com a minha autoestima muito reforçada, eu acho aquilo o máximo e acho que até me estão a valorizar. E se eu não estiver bem, se eu estiver muito frágil, eu posso achar que me estão a humilhar. Portanto, obviamente que tem sempre a ver comigo. Agora, sobretudo, tem a ver com a minha capacidade ou não de observar e de tomar as melhores decisões, que sejam principalmente aquelas que me protegem. E depois disso, ter a capacidade de análise. Porquê que aquilo me afetou daquela maneira? Seja para o bom ou seja para o mau. Claro que se for bom, não é preciso fazer grandes análises, porque se eu me sentir bem, está tudo bem, desde que, volto a dizê-lo, desde que não esteja a prejudicar ninguém. Portanto, não é preciso grandes análises, mas principalmente se aquilo me fez sentir desconfortável, se me fez sentir bloqueada, se fez sentir que eu não estava à altura, se me fez sentir de alguma forma que efetivamente eu me senti constrangida ou em algum sofrimento. E quando isto acontece, obviamente que eu tenho que pensar porque é que aquilo me fez sentir desta forma. Tenho que eventualmente analisar qual é o momento que eu estou a passar, porque é que qualquer coisa que me digam, eu fico, por exemplo, a alturas da nossa vida em que, seja para o bem ou para o mal, às vezes até com um elogio, as pessoas não nos podem dizer nada ou só nos perguntar, está tudo bem? E vêm-nos logo as lágrimas aos olhos, por exemplo, não é? E isto é um sinal, claro, que nós devemos ponderar, devemos refletir o porquê, porque é que estamos tão sensíveis, não é? E de preferência não nos expormos a situações que já sabemos que vão ser mais melindrosas para nós. Algumas situações nós não conseguimos prever, mas outras sim, e portanto, essas que nós conseguimos prever, é importante que nos protejamos e, sobretudo, que, se possível, consigamos fazer acompanhamento psicológico quando estamos nesses estados de tal fragilidade que a qualquer coisa que nos digam, e não tem que ser necessariamente mau, às vezes até pode ser uma tentativa de nos estender a mão, mas seja porque nós ainda não estamos preparados para receber essa ajuda, não conseguimos lidar com essa situação, ainda não conseguimos ter, como se diz em Portugal, portela suficiente na ferida para conseguirmos lidar com a situação. A fratura ainda está exposta e, portanto, tudo isto é importante de analisar. Agora, claro, o que eu percebo à minha volta, e se calhar quando penso em mim própria, é que nós não somos habituados a autoanalisarmos, a nos conhecermos, a refletirmos sobre nós próprios, a percebermos quais são as nossas fragilidades. Não podemos sequer errar, nós somos educados na competição do ter sucesso, do conseguir. Às vezes eu ouço, por exemplo, mães e pais a dizer que assim não gosto de ti. Se fizeres isso, assim não gosto de ti. Se te portas mal, assim não gosto de ti. Se tens um teste mais fraquinho, assim a mãe não gosta de ti. Assim o pai não gosta de ti. Ou seja, nós temos que ter um determinado padrão de comportamento para sermos gostados. E é por isso que às vezes mentimos até a nós próprios, não é? Não nos conhecemos suficientemente bem e vamos em carneirinho tentar ser iguais a alguém que nós achamos que tem sucesso ou que é feliz, para que nós também o sejamos. E como tu disseste bem, se calhar aquele vestido não me serve, não é aquele que me faz brilhar, não é? É só aquele que faz brilhar a minha amiga, não é aquele que me faz brilhar a mim. E era tão bom que eu percebesse que é outra coisa completamente diferente que me faz feliz a mim. Como olhar para mim própria e perceber que não há nada de mal, eu até já dei este exemplo, mas para mim realmente é uma pedra no sapato, não há nada de mal em jamais na minha vida querer ser contabilista, nem, não é um plano B, nem um C, nem um D, não é um plano sequer poder alguma vez na minha vida ser contabilista, mas não há nada de mal nisso, porque há outras coisas que eu poderei fazer e que poderei fazer igualmente bem. Agora eu tenho é que me conhecer, porque se eu estiver no sítio errado, não é? Se eu estiver a trabalhar, se eu me tiver sido colocada num escritório de contabilidade, eu vou ser infeliz, vou achar que sou péssima funcionária, que se calhar até tenho algumas limitações cognitivas que não consigo entender, que não sou suficientemente inteligente
E isto acontece porquê? Porque não me conheço suficientemente bem. E isto acontece, nós podemos fazer a analogia exatamente para uma relação, seja ela de amizade ou seja ela amorosa, não é? Eu posso achar que tenho muito poucas qualidades, que realmente não presto como pessoa, não é? Não sou boa pessoa e se calhar só estou no sítio errado, só estou com a pessoa errada e essa pessoa não é errada. Se calhar não é a certa para mim, naquele momento, naquilo que eu preciso, não é? Eu costumo dizer às vezes que uma pessoa lamechas, super carinhosa, super romântica, é maravilhosa para alguém que goste de alguém super lamechas e romântica não é? E atenciosa. Porque se for para outra pessoa que não gosta tanto disso, essa pessoa não vai encaixar, vai ser a pessoa errada. E portanto, não, nós não temos nada de errado em si mesmos, não é? Em nós próprios, mas sim, o mais importante é tentarmos olhar então para nós, percebermos como é que nós somos e se algumas das nossas fragilidades nos prejudicam, ok, nós temos margem total para tentarmos melhorar e ainda bem, não é? Mas se são coisas que fazem parte de nós, são apenas características, se calhar é só mudar de lugar, se calhar é só mudar de roda de amigos, não é? De grupo de amigos, se calhar nós só não pertencemos ali porque não temos nada a ver. Olha, eu ia imaginar-me num grupo em que todos gostem de heavy metal. Eu com certeza que me iria sentir completamente deslocada. E nem eu tenho nada de mal, nem eles têm nada de mal, simplesmente não gostamos das mesmas coisas. Só que eu tenho que me conhecer para não me sentir estranha, para não me sentir menos, só porque estou naquele sítio. Eu só tenho que mudar o sítio, só tenho que me perceber primeiro, para perceber que não há nada de errado, simplesmente eu tenho que tomar outra direção. E isto acontece com tudo na vida. Quando nós percebemos que alguma coisa não está a funcionar, principalmente se forem coisas que nós já tentámos mais do que uma vez e que voltaram a não funcionar, por exemplo, nos empregos, nas amizades, nas relações amorosas, que voltam e voltam a falhar, quando nós tentamos e tentamos, então é mesmo importante que olhemos para nós e percebamos o que é que eu também estou a fazer de menos bem, não é? Se calhar não são só as outras pessoas, se calhar sou eu, não é? Que estou a insistir em alguma coisa que não é o melhor para mim e, portanto, isso acaba por não resultar bem. Certo, Seira? Isso me faz lembrar aquela historinha do pai que dá um relógio de pulso antigo para o filho e fala assim: vai ali naquela relojaria de esquina ali, perguntar para eles qual o valor que eles dão para esse relógio. E aí eles dão um valor ridículo, né? Falam: "Oh, isso é um relógio velho, enfim, temos modelos melhores, mais caros", e dá um valor muito pequeno para aquele relógio, né? E o filho volta para casa e fala: bom, pai, esse relógio aqui não vale nada. Aí o pai fala assim: então, ok, então vai lá na loja de antiguidades e pergunta qual é o valor desse relógio. E aí, quando ele leva na loja de antiguidades, o avaliador coloca aquele relógio como um relógio raro e extremamente caro, né? Então, é bem isso que você falou, né? Não importa muito essa questão de nós precisamos identificar qual é o momento de nos levantarmos de determinadas mesas, e depois de um processo de análise para entender, porque às vezes nós tendemos a isso, né? Querer que o outro se diminua para caber no nosso mundo, quando na verdade nós deveríamos buscar crescer também, né? Porque tem uma coisa que eu acho que é bastante relevante quando nós falamos dessa questão de autoconhecimento, e eu acho que é muito bacana, que diz assim, né? Se você tem alguma coisa como objetivo, torne-se primeiro aquele objetivo que você tem. Então, se você, por exemplo, eu quero conhecer uma pessoa alegre, bem-humorada, com uma visão positiva da vida para se relacionar comigo, então você primeiro tem que ser essa pessoa, né? Porque não tem como você atrair algo que você não é, porque você pode até encontrar alguém assim, mas é exatamente o que você falou, a pessoa vai estar num contexto tão diferenciado que ao invés de fazer bem para você, ela vai te fazer mal. E aí, Silvia, eu já coloco também, apesar de que você já antecipou algumas coisas, uma das perguntas já como nossa pergunta final aí.
como é que você sabe o que dispara seus gatilhos, né? Em primeiro lugar, Silvia, eu queria que você explicasse o que que é isso que nós chamamos de gatilhos, né? O que que é isso? Isso é algo que, por exemplo, para perfis manipuladores, é algo que eles costumam identificar exatamente como eu não vou dizer pontos de fraqueza, porque não necessariamente são pontos de fraqueza, mas como algo que pode te conduzir a determinadas situações. Então, eu queria que você primeiro, Silvia, explicasse o que são gatilhos, tá? E como é que esses gatilhos são disparados e, e qual a importância desse conhecer-se a si mesmo. Você já fez algum spoiler, mas eu acho que para finalizar seria importante fechar tudo que você disse dentro desse contexto. Se eu me conheço, eu consigo identificar quais são os meus gatilhos e consigo evitá-los. Você já antecipou isso, mas eu queria que você dissesse quais são os gatilhos e quais são, como é que a gente consegue identificá-los e, principalmente, como é que nós conseguimos administrá-los. Bom, como tu disseste, na sequência do que eu disse, parece fácil, não é? Se nós conseguirmos identificar os gatilhos, nós conseguimos lidar com eles. Se fosse assim tão fácil, penso que ninguém teria traumas, não é? E não haveriam gatilhos por resolver. Este autoconhecimento de que estamos a falar hoje, que é o nosso tema principal e passou a ser um tema em si mesmo, porque nós reforçamos em todos os programas que temos que nos conhecer, é importante nos conhecermos, porque tudo aquilo que nós fazemos, todos os nossos comportamentos, as nossas reações, os nossos pensamentos que repetidos levam a ações, vêm daquilo que nós depreendemos de nós próprios e às vezes nós só achamos algumas coisas porque ainda não olhamos bem para dentro de nós, porque quando passamos a olhar para dentro de nós e compreendermos porque é que reagimos daquela forma, porque é que temos o hábito de ter discursos internos, às vezes completamente tóxicos, que nos autossabotam, que nos deitam abaixo, e quando percebemos que vem daquele ponto, daquele momento, daquilo que nos habituaram a pensar, a sentir, então nós conseguimos alterar isso. E isso é de todo importante, porque nós precisamos mesmo de o fazer. Agora, que não é fácil, não, nós olharmos para dentro de nós. O processo de terapia, por exemplo, é um processo em que nós temos quase que nos desfragmentar, não é? Nós temos que nos desfazer, temos que nos rasgar para nos colar outra vez no sítio certo, porque algumas coisas estão guardadas efetivamente no sítio errado, e o facto de estarem guardadas no sítio errado, vamos pensar assim como se o nosso cérebro tivesse assim uns corredores como a nossa casa. Se nós tivermos sempre coisas no meio do corredor, nós temos sempre situações em que não conseguimos andar livremente, não conseguimos agir livremente, há sempre ali alguma coisa que nos impede de fluir e de levar a nossa vida com maior leveza. Não é fácil, efetivamente, mas é necessário. Nós precisamos de o fazer, sobretudo para vivermos em verdade e depois para conseguirmos realmente libertar-nos e tomar as melhores decisões para nós. Como é que nós conseguimos tomar as melhores decisões para nós se nós nem sequer olhamos para nós e sabemos o que é melhor para nós, não é? Grande parte das vezes as nossas decisões são tomadas exclusivamente de forma emocional, porque nós escolhemos aquilo que nós gostamos e não aquilo que nos faz bem ou aquilo que será o melhor para nós. Não é? Aquilo que nós decidimos hoje é aquilo que definirá o nosso futuro. E nós, grande parte das vezes, para não termos que lidar com os quês e os porquês, nós só fazemos aquilo que nos dá prazer no imediato. E não pensamos que aquilo nos dá muito prazer no imediato, é muito simpático, mas vai-nos trazer consequências. Mas nós só sabemos isso, só sabemos que vai ter consequências se olharmos para nós e, portanto, andamos sempre à volta disto. Temos mesmo que nos conhecer. Agora, naquilo que diz respeito aos gatilhos propriamente ditos, e que é importante, obviamente, esclarecer, os gatilhos são todas as situações que nós associamos a traumas. Os traumas são todos os estímulos que nós temos em demasia na nossa vida e que, por não termos capacidade de lidar com eles, nós acabamos por subliminá-los, ou seja, por guardá-los, às vezes lá está em gavetas
onde eles não deveriam estar, estão completamente mal arrumados e depois o que é que acontece? Qualquer som, qualquer cheiro, qualquer situação semelhante nos trazem à tona, porque eles no fundo eles não estão resolvidos, é como o velho exemplo que se costuma dar, que estão apenas postos para debaixo do tapete e portanto a qualquer situação que se assemelhe àquilo que nós já vivenciamos e que não resolvemos, eles vêm à tona, não é? E portanto, se nós percebemos que eu, naquela situação eu volto a reagir daquela maneira e quando nós estamos perante um gatilho que representa sempre um trauma, eu vou-me sempre sentir mal, senão não seria sequer um trauma. Então, o que é que normalmente nós fazemos? Nós tratamos o sintoma. Eu tenho ansiedade, eu vou tomar medicação para a ansiedade. Eu tenho depressão, eu vou tomar medicação para a depressão. Eu tenho outra coisa qualquer, eu vou tratar do sintoma. E não é isso que nós devemos fazer, não é? Porque senão nós, no fundo, não estamos a tratar nada, estamos apenas a anestesiar, não é? Estamos a permitir-nos sobreviver, eventualmente continuar a funcionar, mas na verdade nós não estamos a tratar nada. E uma vez mais, não estamos a respeitar-nos, nem estamos a ser honestos connosco próprios, porque nós sabemos que o problema é muito mais profundo do que aquilo. E portanto, mais do que saber que se eu for a um almoço de família eu vou ter um ataque de pânico, eu tenho que perceber porque é que cada vez que eu vou a um almoço de família eu tenho um ataque de pânico. Porquê que aquilo me gera aquela ansiedade? E porquê que eu reajo daquela forma? E o que é preciso eu trabalhar? O que é preciso eu conhecer em mim? E de que maneira que eu preciso de agir de forma diferente? E antes de agir de forma diferente, de que maneira que eu preciso de pensar de forma diferente? E que discurso é que eu tenho que ter para mim própria para conseguir alterar este padrão que está instaurado na minha cabeça e que muitas vezes está instaurado porque eu não quis resolvê-lo, não é? E como eu não quis resolver naquela altura, o tempo foi passando e eu já não quis mexer mais naquilo. O que é facto é que está sempre a vir ao de cima, não é? Porque estas questões, todas as questões que nós não resolvemos, acabam sempre por se evidenciar mais tarde ou mais cedo. E é isto. Os gatilhos são isto, são todos os sinais que nós temos que nos remetem a situações traumáticas, e situações traumáticas são sempre situações que nós não conseguimos resolver naquele momento. Pode ser apenas porque eu não tinha maturidade suficiente, porque eu não tinha conhecimento suficiente, porque eu não tinha armas ou defesas suficientes naquele momento, o que quer que seja. É sempre um estímulo, ou seja, uma situação que me aconteceu e que eu não consegui dar resposta conveniente. E, portanto, quando me acontece, peço desculpa, uma situação semelhante, eu vou reagir normalmente até da forma que eu reagi naquela altura. Imagina, se foi uma coisa que me aconteceu quando eu tinha 5 anos, eu vou reagir como se eu tivesse novamente 5 anos. Agora a grande questão, e por isso é que é tão importante nós termos o autoconhecimento e a psicoterapia, o mais importante é que nós percebemos que já não temos 5 anos, que já não temos a falta daquelas ferramentas, que já conseguimos dar resposta e que se eventualmente aquela situação acontecesse agora, nós já conseguiríamos lidar com ela. E isto é mesmo muito importante para nós conseguirmos sair de determinados padrões, sejam relacionais. Normalmente isto vê-se sobretudo nas relações amorosas, porque tem muita carga emocional e quanto mais carga emocional tem, menos carga racional, e então nós temos maior dificuldade de tomar melhores decisões para nós. Mas é muito importante que nós percebamos se eu estou na segunda, terceira, quarta relação em que acaba por acontecer a mesma coisa, eu permito que me maltratem, eu acabo sempre por dar mais do que me dão a mim, coisas deste género, então eu tenho que me pôr em causa e tenho que me pensar e tenho que refletir de que maneira é que eu estou a permitir que isto aconteça. Soira, palavras finais. Bom, então já para finalizar, eu lembro de uma coisa que eu acho que é muito importante refletir, eu gosto de usar exemplos que todo mundo conhece, que é assim, né, eu estava conversando com uma pessoa um dia, e ela falando de crucificação e tal, enfim, e eu falei para ela, falei: "Olha, sabe quem é aquela pessoa crucificada ali? Aquela pessoa cheia de dores? Somos nós". Né? Quando você olha a figura daquele homem machucado, crucificado ali,
Na verdade, aquela figura representa o que nós, como seres humanos, somos. Nós somos aqueles seres machucados, com feridas, algumas mais profundas, outras um pouco mais superficiais, que estamos ali presos e atados, a coisas que nos impedem de caminhar e ter uma nova vida, né. E isso que a doutora Silvia trouxe hoje, qual que é o processo depois, né. Alguém retira aquela pessoa da cruz, coloca ele, né, dentro de uma isolado, né, dentro de uma cova, e aí no terceiro dia ele ressuscita. O que que isso significa, né? Que nós temos que ter coragem de olhar para as nossas feridas, ter o nosso momento de reflexão, de entender o que está por trás daquilo, porque só quando nós temos coragem de olhar quais são as nossas feridas, sem colocar coisa debaixo do pano, refletir sobre elas, é que a gente consegue passar por um processo de, digamos assim, de ressurreição, né? Então, com esse exemplo que todo mundo conhece, né? Então, eu finalizo e deixo as minhas percepções finais. A ressurreição passa pela cruz. Então é inevitável que você tenha que enfrentar aí todas as suas dores, olhar para coisas que você jogou debaixo do tapete, para realmente conseguir ter uma vida interessante, né? E como nós colocamos semana passada, escolher ser você mesmo faz com que você se torne uma pessoa extremamente interessante e inesquecível, né, Silvia? Porque ninguém, quando você se torna único, é isso, né? Você se torna inesquecível para as pessoas que convivem com você. Então, deixo meus cordiais cumprimentos a todos, os meus beijos e até a próxima semana. Bom, eu vou tomar aqui a frase de alguém que nos está a assistir e alguém que eu gosto muito, que diz: tantas vezes me quiseram fazer acreditar como uma verdade absoluta de que eu não era capaz nem merecedora. Hoje, depois de me conhecer melhor, percebi que nada daquilo era verdade. Questionei-me muitas vezes e olhei-me muito até perceber que, de facto, nada daquilo era verdade. Nós, quando não nos conhecemos, abrimos a porta também aos outros e permitimos pôr-nos em causa, porque se nós não sabemos e se alguém nos está a dizer alguma coisa a nosso propósito, então partimos do princípio que é aquela a verdade. E só quando nós olhamos para dentro de nós é que temos a oportunidade de, pelo menos, discordar, de não concordar com aquilo que nos é dito. Claro que cada um tem a possibilidade de ter a sua opinião sobre nós, mas nós próprios não temos que concordar com isso. Mas isso só acontece quando nos conhecemos, quando nos olhamos, quando percebemos que queremos alguma coisa, mas mais do que isso, porquê é que queremos? Decidimos que o nosso caminho é por ali, mas porquê é que queremos que aquele caminho seja por ali? Que queremos muito que aquela pessoa continue connosco, mesmo quando ela às vezes até é desagradável para nós. E porquê é que queremos que aquela pessoa, mesmo sendo tão desagradável para nós, porquê é que nós continuamos a querer que ela esteja connosco? É obrigatório pensarmos, é obrigatório olharmos para nós próprios. Nós devemos isso a nós próprios. Nós poupamos imenso tempo da nossa vida, poupamos imensos percalços da nossa vida, poupamos-nos a muitas dores quando nós nos olhamos, quando nós nos refletimos e quando nós nos conhecemos. E ter em conta que, obviamente, que isto é sempre um processo, porque nós estamos sempre a mudar e, espero eu, sempre a melhorar-nos a nós próprios. É um processo que vai ser sempre até ao final da vida, mas pensar nisto que nem sempre é quem está à nossa volta que está errado, só porque nos faz sentir menos bem e perceber, sobretudo, porque que eu não me sinto bem naquela situação ou com aquelas pessoas. É isso que eu tenho que pensar em mim, como é que eu sou. Agradeço a todos, foram imensos, todas as semanas, cada vez são mais pessoas que nos assistem, eu agradeço imenso a colaboração também, a participação e para a semana estamos cá e por ser véspera de Carnaval, nós vamos trabalhar as questões de uma lei que está a ser instaurada no Brasil em que não
é não. Boa noite, obrigada a todos, obrigada, Sara.